Um ex-funcionário da Presidência da República delatou o Bolsonaro à Polícia Federal. Ele contou que o ex-presidente ligou para ele pedindo para liberar as joias sauditas. É uma ligação telefônica. Essa história das joias não acaba nunca, né? Eu acho que o começo delas todo mundo já conhece, né? Bolsonaro recebeu de presente joias do governo saudita, um conjunto delas, já são 3 conjuntos, né? Um dos conjuntos aí no valor de 16 milhões de reais, e tentou ficar com as joias em vez de deixar elas pro acervo da presidência, que seria o esperado, né? Mas essas joias ficaram retidas na Receita Federal. O Bolsonaro chegou a prestar depoimento, dizendo à Polícia Federal que só ficou sabendo dessas joias em dezembro do ano passado. Mas tem cada vez mais evidências de que ele sabia e que atuou ativamente para liberar essas joias. Agora, apareceu um ex-funcionário do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República, o Marcelo da Silva Vieira, contando que falou por telefone com Bolsonaro sobre a liberação dessas joias. A informação veio do blog da Andréa Sadi, lá no G1. Vamos ouvir da própria Andréa. Para o final do ano passado, dezembro de 22, nessa operação toda que a gente está relatando. Só um comentário. Eu não sei nem como é que é o nome daquela joiazinha que ela está usando no ouvido, mas eu adorei. Já há algumas semanas de uma tentativa do gabinete pessoal de Bolsonaro de resgatar essas joias que estavam retidas lá no aeroporto de Cumbica. O Marcelo, que depôs a Polícia Federal, como outros tantos, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro nos últimos dias, ele relatou que ele recebeu por WhatsApp, ou seja, uma mensagem, isso tem, né, se ele recebeu por mensagem, também é uma prova. Essa minuta desse ofício pelo Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, ali no dia 27 de dezembro, 2, 3 dias antes de Bolsonaro deixar o governo, para que o Marcelo assinasse e enviasse à Receita Federal, esse ofício seria enviado à Receita Federal, para tentar resgatar as joias para serem incorporadas ao órgão, aquela coisa genérica que a gente sabe. O Marcelo disse o óbvio, não tenho como, não posso. Como é que o Gabinete de Documentação Histórica vai assinar um ofício? Ele não deu todos esses detalhes, estou dizendo porque eu tenho as informações de bastidor também. Ele conta à Polícia Federal que ele explicou para o Cid que ele não podia fazer. Está tudo lá no blog, tá certinho como ele disse. E daí ela corta na melhor parte, né? A melhor parte ficou no blog, não no vídeo, mas a gente vai ver, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, acho que ela explicou bem ali, o Mauro Cid fez um ofício, mandou pro Marcelo Vieira para que ele assinasse e isso fosse mandado para a Receita Federal para liberar as joias, e o Marcelo Vieira falou, não vou. Agora vamos lá para o blog, a reportagem é essa aqui, para quem for procurar mais tarde, mas vamos para o que interessa mesmo, o tal do telefonema. Vamos lá. Depois da negativa, os dois falaram ao telefone sobre o assunto. Vieira disse à Polícia Federal não se lembrar quem fez a ligação. Durante o contato, Vieira contou à Polícia Federal que Mauro Cid colocou a ligação no modo viva voz e pediu ao declarante para que explicasse ao presidente da República essa situação e por que não poderia assinar. Vieira afirma então que deu explicações técnicas sobre a impossibilidade e que Bolsonaro disse ok, obrigado. Ok, obrigado. Mas então, é isso aí. É interessante ele dizer que não lembra quem que fez a ligação, né? Enfim, é possível. Mas o ponto é que, independente de quem fez a ligação, estava de um lado, estava ele, e do outro lado estava o Bolsonaro e o Mauro Cid. Então, independente de quem fez a ligação, o fato de que o Bolsonaro estava... Meu Deus, me desconcentrou. Desculpa! É que é muito bom. O fato é que o Bolsonaro estava participando aí ativamente dessa tentativa de liberar as joias. E vamos lembrar de quando aconteceu essa ligação, dia 27 de dezembro de 2022, ou seja, 3 dias antes do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Foi assim uma última tentativa desesperada dele conseguir essas joias antes de sair da presidência.
Nossa, essa história das joias ela só continua brotando coisa, né? Que bom, continuem assim, né? Acho, é uma informação interessantíssima, é dizer pouco, né? Realmente, assim, dá um desconforto não ter informação de quem ligou e tal, quem fez ligação, mas realmente o fator preponderante é esse. Você tinha o Bolsonaro em pessoa falando com alguém para tentar liberar aquelas joias. E realmente, no dia 27 de dezembro, se isso não for, eu acho que mas se isso não for uma prova, né, de uma tentativa de afanar essas joias, é no mínimo uma prova do desespero dele para conseguir botar a mão nessas joias, né? Entende? Eu não sei juridicamente como eles podem usar essa questão da ligação, mas no mínimo mostra e tira um pouco daquela possibilidade, né, que ele sempre tem alegado assim para quase tudo, né, que acontece no governo Bolsonaro, ao contrário do que eles faziam nos governos do PT ali, né, vídeo PowerPoint do Dallagnol. Não, Lula sabia de tudo, quantas coisas acontecem, ele não sabia disso, não sei o quê. O Bolsonaro não, o Bolsonaro nunca está envolvido, ele não sabia de nada e tal, aí já não tem mais como negar, ele está pessoalmente envolvido. Eu acho que para mim essa é a função primordial dessa informação, né, a respeito dessa ligação, assim, né? Espero, sinceramente, que saia mais coelho dessa cartola aí, sabe? Mas me parece, pode ser impressão, de que essas investigações estão sendo bem conduzidas, né? Me parece até agora, assim, pela quantidade de informação que vai saindo, enfim, não está a coisa parada, né? Será que fica aí o questionamento, as joias não serão o Fiat Elba do Bolsonaro, mas porque ele já saiu, mas será que elas vão ser o fator da derrocada final? Vai ser interessante, né? Se ele for derrotado por joias. Eu acho que o pessoal ali no chat já está comparando com Al Capone, né? Que caiu pelo fisco. Boa! Uma comparação muito boa mesmo. Eu fico um pouco indignada, assim, quando eu penso nisso. Falo, mas esse cara fez tanta coisa, né? E é por causa Claro, não é umas joias, são milhões, né? Mas fica aquele gosto ruim, sabe? Por outro lado, é assim que essas coisas são. Muitas vezes você não consegue comprovar, né, um crime maior e vai no pequeno mesmo. Vai pequeno, joias de milhões. Pequeno, 16 milhões de joias. Um crimezinho, aqui perto de um genocídio, entende? Exatamente, perto dos Yanomami, perto da Covid, né, da condução da pandemia. As coisas meio que entram em perspectiva, sabe? Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.